Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Sou Vânia Moraes Troiano, mentora, facilitadora de comunicação não violenta, segurança psicológica e resiliência científica para times de alta performance, co-criando na construção de equipes e organizações mais seguras psicologicamente. Meu propósito é despertar o gigante adormecido que existe em você e na sua equipe. E começo mais um programa sobre a comunicação não violenta. Hoje vou abordar o tema dos conflitos. Uau! Conflitos. Os conflitos são ruins? Evitamos os conflitos? Não gostamos de conflitos? Bem, todo conflito nasce de necessidades não atendidas. A grande maioria de nós tem medo do conflito e procura fugir dele o máximo possível. Mas também existe aqueles que gostam de conflitos e vivem deles porque foi a forma como aprenderam. O que posso dizer que os conflitos fazem parte da nossa vida e os teremos enquanto vivermos. Escutei diversos clientes ao longo desses 10 anos que ficavam impacientes porque quando acabava um conflito ele achava que estaria seguro, calmo e tranquilo e logo aparecia outro conflito e ele se sentia cansado. Nós nem nos damos conta que vivemos o conflito a todo momento em nossas vidas, seja para escolher isso ou aquilo, dizer sim ou não, fazer ou não fazer, trabalhar ou não trabalhar, mudar de emprego ou não, namorar ou não, casar ou não, separar ou não, e mesmo assim ficamos a todo momento querendo fugir dele. Muitas vezes nos achamos bonzinhos, porque evitamos o conflito, mas na verdade ele está sempre ali, esperando nos distrairmos para ele aparecer. O mais desafiador que ele pode, porque quanto mais corremos para nos livrar deles, mais perto os conflitos estão. Todos nós temos uma sombra, um arquétipo dominador da conduta na fase da evolução psicológica do ser humano. Uma das coisas que mais tememos é ver essa sombra, chegando até algumas pessoas acreditarem que não as têm, porque eu não tenho conflitos, eu não tenho problema, minha sombra está equilibrada. Fazer contato com ela dependerá do grau de evolução de cada um, e nada disso tem de certo ou errado, bom ou mal. Só conseguimos olhar para os nossos defeitos ou nossa sombra quando estamos maduros e prontos, e não tem nada a ver com maturidade cronológica. Os conflitos são internos e externos e não conseguimos olhar para o que ainda não estamos prontos para ver. Somente na medida em que evoluímos, vamos criando músculos, ou seja, na medida que ocorrer o desenvolvimento do self e diminuir a predominância do ego, que poderemos compreender o propósito de nossa existência e o porquê dos conflitos em nossas vidas. Adquirir hábitos novos, como pensar, sentir e agir, requer persistência, força de vontade e prática, porque é muito fácil voltar aos velhos hábitos quando logo nos deparamos com obstáculos para lidar com os conflitos. Na grande maioria das vezes, estamos no automático diante dos conflitos e ativamos nosso mecanismo de defesa, seja para os outros ou para nós mesmos. Existe a história de um monge budista que rumava na direção do monastério, acompanhado por alguns de seus discípulos, quando passando por uma ponte, viu um escorpião que estava sendo arrastado pela correnteza em que se debatia, afogando-se.
O monge, apiedado, correu pela margem do rio, introduziu a mão na água e retirou o escorpião da morte. Alegre por tê-lo salvado da situação, quando o trazia para o solo, o escorpião picou o monge, produzindo-lhe uma grande dor, que fez o derrubá-lo e cair na água novamente. Nesse momento, o monge correu e, pegando um pedaço de madeira, novamente entrou na água e retirou o escorpião, salvando-o. Retornou ao caminho em silêncio. Após o seu gesto nobre, um dos discípulos, surpreso pelo acontecido, indagou o monge: Mestre, penso que o senhor não esteja bem. A sua tentativa de salvar esse aracnídeo nojento e perverso, que lhe agradeceu o gesto nobre com uma picada dolorosa, redundou inútil e nocivo para o senhor. Não seria natural que o deixasse morrer, em vez de buscar por segunda vez salvá-lo, correndo novamente o mesmo risco? O monge escutou com suave sorriso na face e respondeu com bondade. Ele agiu conforme a sua natureza, enquanto eu procedi conforme a minha. Ele reagiu por instinto, defendendo-se mediante agressão, e eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. Essa história foi extraída do livro Poder da Gratidão, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Podemos observar nessa história o self superando o ego diante dos conflitos, sem querer transferir a responsabilidade. Observamos também que se assume a sua atitude sem se justificar, sem transferir seu comportamento, e muito menos sem se sentir ingrato pelo comportamento do outro, porque tem a clareza, a consciência e reconhece que cada um dá o que tem de acordo com seu nível de consciência e discernimento que é seu. Marshall nos diz que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. A comunicação não violenta nos traz a possibilidade de podermos entender o outro dentro de sua perspectiva, que é diferente da minha, e para isso precisamos procurar um olhar empático para poder ver a beleza da necessidade que está por trás do conflito ou da agressão na fala do outro. Será importante deixarmos de ver o outro como inimigo e ver o que está por trás. Esse é um caminho para exercitar a compaixão. Precisamos aprender a desidentificar os julgamentos antes de podermos lidar com os conflitos. E como eu já disse, requer persistência, disciplina e prática, lembrando que a mudança é sua e não do outro. Os conflitos existem para um caminho de evolução. Tudo que nos acontece tem um sentido e nada é por acaso. Você já reparou quantas vezes você foge dos conflitos achando que eles vão se dissolver por si só e o universo dá uma volta e traz o mesmo conflito com outra roupagem? O que será que isso quer dizer? Quer dizer que ele precisa ser visto, reconhecido, aceito. Seja reflexivo para que possamos gerar algumas mudanças e assim mudar nossos hábitos e evoluir. A não ser que você tenha a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Gabriela! Lidar com os conflitos é um caminho fácil? Claro que não, porque nosso instinto é se vingar do que o outro nos fez. Acreditamos que dessa forma iremos fazer justiça. Mas que justiça é essa que, para eu estar bem, eu preciso devolver na mesma moeda?
Será que ficamos bem quando devolvemos na mesma moeda algo que nos fizermos? Ou ficamos com essa dor dentro de nós? O conflito depende de como entendemos ter razão. Quando queremos ter, abre aspas, a razão, fecha aspas, normalmente discutimos para que o nosso ponto de vista se imponha ao da outra pessoa. Para sairmos do jogo, eu ganho e você perde, precisamos desistir de passar por cima dos sentimentos e das pessoas, para assim podermos cuidar das relações. Porque enquanto minhas intenções estiverem voltadas para o ganhar, e eu sou mais importante e você não me importa, estarei apenas no mundo do eu e não levo em consideração você. Será porque a minha atenção está voltada para o meu objetivo, que é ganhar. Só que não tenho a consciência do custo que isso possa causar para a relação. Por mais que você me diga que tem consciência, infelizmente tenho que lhe dizer que não tem, pois essa mesma situação ou alguma outra semelhante irá voltar, até que um dia você possa perceber e tomar consciência para fazer diferente. E como seria se, ao invés de deixarmos nosso ego nos levar, escolhêssemos um novo caminho em busca do nosso self? É um caminho de ser complacente, procurando uma forma de ser respeitado e respeitar o outro. Será que duas pessoas podem ter razão ao mesmo tempo? Era uma vez 2 monges que passeavam pelo jardim de um monastério. De repente, um deles viu no chão um caracol que cruzava o seu caminho. Seu companheiro estava a ponto de pisoteá-lo, sem dar-se conta disso, quando ele conteve a tempo. Então agachou-se, recolheu o animal e disse: "Olhe, quase matamos este caracol. Esse animal representa uma vida e, através dela, um destino que deve prosseguir. Esse caracol deve sobreviver e continuar seus ciclos de reencarnação." E delicadamente o recolocou entre as plantas. "Inconsciente!" exclamou furioso o outro monge. "Salvando este estúpido caracol, você põe em risco todas as alfaces que o nosso jardineiro cultiva com tanto cuidado. Por salvar, não sei que vida você destrói o trabalho de um dos nossos irmãos." Os dois começaram então a discutir sob o olhar curioso de outro monge que passava por ali. Como não chegavam a nenhum acordo, o primeiro monge propôs: "Vamos contar este caso ao grande sacerdote. Ele é sábio bastante para decidir quem de nós dois tem a razão." Dirigiram-se então ao grande sacerdote, seguidos pelo terceiro monge, intrigado com o caso. O primeiro monge contou que havia salvado um caracol e, portanto, havia preservado uma vida sagrada que continha milhares de outras existências futuras e passadas. O grande sacerdote escutou, moveu a cabeça e logo disse: "Você fez o que deveria fazer. Você fez bem." O segundo monge deu um salto. "Como? Salvar um caracol devorador de folhas e devastador de verduras é bom? Ao contrário, deveríamos pisoteá-lo e dessa forma proteger nossa horta, graças à qual temos coisas saborosas para comer todos os dias." O grande sacerdote o escutou, moveu a cabeça e disse: "É verdade, é o que deveria ter sido feito. Você tem razão." O terceiro monge, que havia permanecido em silêncio até então, se adiantou: "Mas como os dois podem ter razão se seus pontos de vista são diametralmente opostos?" O grande sacerdote olhou para o terceiro interlocutor por um longo tempo. Após refletir,
moveu a cabeça e disse: é verdade, você também tem razão. Então, mais uma vez, tudo depende de como entendemos o que é ter razão. Um grande abraço. Vânia Moraes Troiano. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.